pessoal, eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança dos seus filhos. E hoje eu tô aqui para falar a respeito de você que é mãe. Porque para uma mãe poder cuidar de forma adequada do seu filho, ela precisa se olhar e se cuidar. E hoje eu vou abordar um assunto bem sério, que se refere à cobrança social sobre a figura materna. O que é ser uma boa mãe, né? Ser boa mãe representa grande cobrança para as mulheres e nós precisamos separar essa cobrança do nosso fazer, porque senão as coisas podem realmente ficarem muito difíceis. Os papéis sociais desempenhados pelas mulheres, né, foram e são construídos e consolidados através da história, né, desde muito tempo. Eles foram construindo padrões de comportamentos, né, que se modificam, claro, né, de tempos, em maior ou em menor escala, certo, gente? Como nós já sabemos, a maternidade ainda nos dias de hoje é na maioria das vezes compulsória e imposta à mulher através da socialização e da construção social, mesmo que a gente ainda não perceba isso, gente. Essa construção, eu vou explicar melhor. Essa construção, ela começa desde muito cedo. Logo as menininhas começam a ser treinadas muitas vezes de uma forma, eu acredito, ingênua, né, por parte da sua família, não é essa a intenção, né, é uma questão cultural, treinada de forma ingênua para ser mãe, né, para podermos então compreender quando na verdade decidimos ou optamos pela maternidade, a gente precisa nesse momento fazer algumas reflexões que começam lá no início da nossa infância. Quando falamos em maternidade compulsória, né, quando eu digo que a maternidade é compulsória, falo disso do fato de que é impossível dizer, né, que o desejo pela maternidade é algo totalmente natural e espontâneo na vida da mulher. Por essas questões já desde lá da infância, né? Porque já desde muito cedo nós aprendemos a desejar sermos mães. As meninas, né, as crianças pequenininhas são ainda, em grande maioria, conduzidas, levadas, né, ao papel de cuidadora, a se doar e com todos os aspectos desse processo chamado maternidade. As mulheres são levadas e socializadas para serem mães e depois disso são ensinadas a romantizar todo esse processo, né? A achar que tudo nesse processo tem que ser flores, que não é verdade. Na infância, né, a gente ganha uma bonequinha que imita um bebê de mentira, né, que vai servir como um pequeno curso, treinamento para o que há de vir depois, né? Então, com esse bebezinho, né, a gente aprende a alimentar, cuidar, dar banho e mais ainda que tudo, né, relacionado a esse bebê é a nossa responsabilidade. Afinal, infelizmente, ainda não é comum ver meninos brincarem com bebês de mentira, né? Não ensinamos a desejarem tão arduamente pela paternidade. Esse papel, desde muito cedo, fica definido para a mulher. Eu tô falando alguma bobagem? Com vocês não foi assim? Né? Porque com a maioria das mulheres, apesar de todas as conquistas que a gente vem obtendo ainda, foi assim, né? Parece que existe um movimento para as coisas modificarem, mas ainda são assim, né? Mas mais do que apenas pensar, né, no dar à luz, né, como ato de tornar-se mães, muitas mulheres acabam se anulando e deixando outros papéis e desejos e sonhos que são importantes para ela de lado. Socialmente, ainda é senso comum que mães não podem e não devem se dar ao luxo de algumas coisas. Por exemplo, ainda não é bem visto mães pensarem em si, priorizarem seus sonhos, seus desejos, seus objetivos, valorizarem suas conquistas.
A sociedade ainda cobra, né, ainda nos nossos dias, muito duramente, implacavelmente, que as mães, né, de alguma forma, abram mão de coisas, né? Então, se anular ainda é considerado por alguns um ato de amor na maternidade. Ser mãe, hoje em dia, né, e sempre foi assim, e não se afundar em algum momento no mar de cobranças pessoais que nós mesmos fazemos e sociais, é em alguns momentos uma missão quase que impossível, gente. Algumas vezes eu sou procurada então por mulheres grávidas, né, que manifestam o desejo de tornar-se boas mães. Então, quando eles perguntam, né, o que significa para ela, né, que ela seja mais específica, o que é para ela ser uma boa mãe, é comum eu escutar que ser boa mãe é estar sempre pronta, que é amar incondicionalmente, que é ser aquela que protege, que é aquela que é incansável para o seu filho, que é aquela que está sempre disponível, né, é quase algo santificado. Né? E mesmo quando as respostas não são tão idealizadas, são mais realistas, eu me deparo com a angústia e o vazio, né, na fala delas. Então, o termo boa mãe representa uma cobrança muito grande para a mulher. A boa mãe, aquela idealizada, né, aquela ideal, que habita o nosso imaginário, né, porque ela não existe na realidade, né, ela não é possível, gente. A suposta mãe ideal é criada pela cultura que nós vivemos, né? Ela está situada em um tempo e um espaço dentro de um contexto sociocultural específico, né? Em contrapartida, cada mulher, a gente tem que pensar que cada mulher tem vivências individualizadas e personalidades próprias que fazem parte da sua história de vida. E é aí que os conflitos começam. Adequar cada mulher a um modelo genérico que é cobrado para todas igualmente. Então, o que a gente tem que pensar? Que a relação mãe e filho torna-se muito mais prazerosa, muito mais satisfatória para os dois, quando os dois podem apenas ser o que são. O que eu quero dizer com isso? É preciso deixar um pouco de lado essas cobranças todas e refletir sobre o que realmente necessitamos, como mulher e como mãe. A boa mãe, aquela cultuada, né, imaculada pela sociedade, a que tem que amar, a que tem que sofrer, a que tem que dar conta, a que tem que fazer tantas coisas, são tantos tem que nos é cobrado que não sobra espaço para o que realmente importa, que é de fato ser mãe. Então vivemos numa sociedade capitalista, né, de consumo, que somado a todos esses termos que ainda tem mais uma cobrança, que recai nos ombros da mulher moderna, que é o tem que ter. Então, além de suprir todas as necessidades básicas e afetivas do seu filho, a mulher ainda tem que suprir as necessidades supérfluas, né? Então, também ditadas por essa sociedade que cobra dela, de que ela vive e que ela tem que oferecer, que cobra que ela tem que oferecer sempre o que há de melhor. Então, além de tudo isso, ela tem ainda que oferecer os melhores recursos, os melhores brinquedos e as melhores escolas e as melhores coisas de tudo. E eu pergunto para você que está aí me escutando, onde fica o ser? O ser mãe com tranquilidade, com serenidade, com falhas, por que não? Com menos cobrança, com mais prazer. A verdadeira boa mãe é aquela que se respeita, também é aquela que se aceita com suas qualidades e com seus defeitos. Quem é que não tem defeito, gente? Que se permite pedir ajuda quando está se sentindo cansada ou se depara com uma situação que está difícil, que se permite amar o filho pelo que ele é, que recebe o seu filho nos seus braços e o acolhe como uma pessoa que também
tem defeitos e qualidades, porque assim como não existe uma mãe ideal, também não existe o filho ideal. A relação mãe e filho torna-se muito mais prazerosa e satisfatória quando os dois podem apenas ser o que são, sem todas essas cobranças que envolvem todos esses papéis, que podem compartilhar coisas importantes, que podem compartilhar emoções sem medo, sem máscaras, com uma intimidade que é a intimidade real. Apesar de amarmos, gente, os nossos filhos e eles serem o que há de mais importante nas nossas vidas, né? Eu tenho filhos, eu também sei o que é ser mãe, né? Hoje em dia, nós vamos falhar. Eu falho e vocês vão falhar também, diversas vezes, e isso é normal, porém não podemos deixar que a sociedade nos cobre para um ideal de maternagem que é impossível de ser alcançado. Nós precisamos sim aprender a separar o que é maternagem de imposição social, de romantização e o que é o amor que a gente sente pelos nossos filhos. E como conseguimos desempenhar da melhor forma o papel materno, que é apenas um do papel que nós temos nas nossas vidas. Quero nesse momento, gente, me solidarizar com você que é mãe, que é cobrada diariamente para ser uma mãe melhor, porque eu sei o que isso representa socialmente para você. Eu sei o que é o julgamento do outro. Eu quero nesse momento oferecer a vocês, mães, todo o meu apoio. Eu compreendo vocês e eu estou junto com vocês. Então, gente, hoje era essa a mensagem, hoje o meu carinho, meu foco não é só nos filhos, é em quem cuida, né? É em você, mãe. Então é isso, gente, espero ter colaborado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, se você se identificou com a minha fala, deixe um comentário e eu encontro vocês na próxima semana. Um beijo e até lá!